Este programa é livre para todos os públicos. Eu queria que a gente pudesse começar cantando novamente esse refrão. Você já pode ir se sentando, coloca a mão sobre o seu coração e vai fazendo desse pequeno refrão a nossa oração. A nossa oração que prepara o solo do nosso coração para ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Podemos cantar. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Cante, vinde Espírito Santo, vinde por meio Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria te propor nessa tarde fazer a experiência de entrar na escola da Virgem Maria. É ela quem nos reúne nessa tarde. Nós estamos aqui hoje para falar sobre ela. E mais especificamente nesta tarde, eu sei que pela manhã quem estava aqui, quem estava acompanhando de casa também, já ouviu falar sobre as virtudes da Virgem Maria, mas agora à tarde nós vamos falar sobre a Virgem Maria como a esposa do Espírito Santo. Mas para isso é preciso que a gente entenda algumas coisas. É preciso que nessa tarde a gente faça a experiência de se deixar conduzir pela Virgem Maria. Fazer a experiência de se colocar nas mãos dela e deixar que ela possa nos conduzir, que ela possa nos direcionar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o querer de Deus na nossa vida. Primeiro a gente precisa entender que esse Espírito Santo do qual a Virgem Maria ela é esposa, ele é aquele que é encarregado por Deus, ele é mesmo a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que faz em nós, que constrói em nós a obra da santidade. Não sei se alguém já falou para você, mas se não falou, eu vou falar agora. Desde o momento em que você foi batizado, que você é chamado por Deus a ser santo. Desde o momento do nosso batismo, quando nós renascemos pelas águas do batismo, nós somos chamados por Deus a viver uma vida de santidade. E toda vida de santidade, ela é uma vida moldada, ela é uma vida conduzida, ela é uma vida lapidada pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existe santidade. Sem o Espírito Santo não tem como alguém ser santo. Lembre do seu santo de devoção agora. Ele só foi santo porque ele foi dócil à ação e ao mover do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele tem esse papel de nos conduzir na vida de santidade. E a Virgem Maria, ela se torna para nós esse grande modelo, esse grande exemplo de alguém que é conduzida, de alguém que é direcionada, de alguém que é movida pelo Espírito Santo. E aqui eu queria fazer memória com você, porque eu sei que você já conhece a história da Virgem Maria, você já sabe que ela é a mãe do Senhor, mas eu queria fazer memória com você aqui de alguns pontos da Virgem Maria em que ela foi santificada pelo Espírito Santo. A começar da concepção da Virgem Maria, quando ainda no ventre de sua mãe ela foi preservada do pecado original. Nós celebramos isso com um dogma chamado da Imaculada Conceição. Ela foi preservada de todo o pecado original. A Virgem Maria ela não tinha pecado, mas porque ela foi preservada. E essa preservação, ela aconteceu pelo Espírito. Foi o Espírito quem a preservou de todo o pecado. É o Espírito que também nos tira do pecado. É o Espírito quem nos dá uma vida nova. E também foi assim na Virgem Maria. Se nós formos pegar o Catecismo da Igreja Católica, no número 722, ele traz uma pequena frase, uma única frase, que ele vai dizer que o que a Virgem Maria foi por obra do Filho e do Espírito. E ele diz assim: Maria, a Santíssima Mãe de Deus, sempre virgem, é a obra-prima da missão do Filho e do Espírito na plenitude dos tempos. Aquilo que a Virgem Maria ela foi lapidada. Aquilo que ela se tornou foi por causa dessa presença do Espírito.
E o primeiro momento de se perceber isso na história da Virgem Maria é quando a gente olha para a história da Virgem Maria e vê que ela foi preservada do pecado original. Foi obra do Espírito. O segundo momento que eu queria trazer aqui para você é aquele que nós encontramos no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, quando o anjo aparece à Virgem Maria. Todos vocês, eu acho que já tiveram contato com essa passagem. O anjo vai anunciar à Virgem Maria que ela será mãe do Salvador. E ela pergunta, mas como se dará isso? E o anjo responde, o Espírito de Deus descerá sobre ti. Aí está. O menino foi gerado no ventre da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Foi o Espírito quem gerou Jesus no ventre da Virgem Maria. Aí já está mais uma vez na história da Virgem Maria essa presença do Espírito quem nos santifica. Ao mesmo tempo, a gente já pula lá para o final do Evangelho, agora no Evangelho de São João, no capítulo 19, quando Nossa Senhora está aos pés da cruz. Nossa Senhora está olhando para a cruz e olhando para a cruz ela enxerga ali o seu filho. Mais do que todos aqueles que estavam ali, mais do que todos nós que estamos aqui hoje, ela sabia que Jesus era inocente. Ela sabia que o que estavam fazendo com Jesus não era algo justo, porque ela conhecia o seu filho e sabia da missão do seu filho. Então ela sabia, ela conhecia, mas ao mesmo tempo ela permaneceu firme aos pés da cruz. Qual é a mãe que permanece firme vendo o seu filho morrer? Todas as mães, elas choram nesse momento, elas se desesperam, e tudo que elas puderem fazer para que o seu filho não morra, elas fazem. Mas a Virgem Maria, ela se pôs de joelho aos pés da cruz. Chorou, sim, sofreu, mas ela reconhecia. Ela sabia que aquilo dali era para a nossa salvação. Era obra de Deus. Por um desígnio misterioso de Deus, era obra de Deus. Então foi o Espírito quem sustentou a Virgem Maria aos pés da cruz. Foi o Espírito Santo quem deu força para que ela pudesse estar aos pés da cruz. Sem ele, ela não estaria ali. Se nós formos ver também a apresentação do menino Jesus, logo quando ele nasce, ele é apresentado no templo diante de Simeão e Ana. Quando ele é apresentado, Simeão olha para a Virgem Maria e diz assim, quanto a ti, uma espada de dor te transpassará a alma. Ela já sabia que ela iria sofrer, mas ela não fugiu, ela não correu, ela não disse não a Deus. Ela permaneceu dizendo sim, porque o Espírito a motivava a dizer sim. E é característico do Espírito Santo um dom chamado dom da fortaleza. Foi esse dom que ele concedeu à Virgem Maria. Ela tinha todos os dons. Mas esse dom específico se mostra a nós ali quando ela estava aos pés da cruz. Se nós formos pegar todos os santos que derramaram o seu sangue, que morreram como mártires, eles morreram por causa do Espírito Santo. Foi o Espírito quem os concedeu o dom da fortaleza. Assim também será com todos aqueles que um dia tiverem de sofrer por Jesus Cristo. Sem esse dom, nós não conseguimos sofrer por Jesus Cristo, porque humanamente se torna ilógico sofrer por Cristo. Mas a Virgem Maria se tornou para nós esse exemplo de alguém que estava ali, aos pés da cruz, firme, e permaneceu firme. Eu citei para você alguns exemplos dessa presença da Virgem Maria, dessa ação da Virgem Maria e dessa santificação do Espírito Santo nela. Agora, eu quero te dizer que é por causa de tudo isso que eu falei até agora que ela é considerada como esposa do Espírito. Por isso que a gente cantava que ela é esposa do Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ela é a esposa do Espírito por conta da intimidade. O esposo precisa ter intimidade com a sua esposa. A esposa precisa ter intimidade com o seu esposo. Um casamento que não tem diálogo, ele acaba. E às vezes acaba porque você não sabe por quê. Porque não teve diálogo, não teve conversa, não teve partilha, não teve sinceridade. Então, essa questão da Virgem Maria ser esposa significa para nós esse exemplo. Se ela é esposa, é porque ela era íntima do Espírito. Ela era íntima do Espírito.
E sendo íntima do Espírito, ela pode hoje ser chamada como esposa do Espírito Santo. Por isso que ela é esposa do Espírito, porque ela vivia uma vida de intimidade. E aqui está o grande segredo que a Virgem Maria quer nos dar. Por isso que eu disse a você no início dessa pregação, que nós somos chamados, nesse momento, a entrarmos na escola da Virgem Maria, a entregarmos as nossas mãos às mãos dela, a juntarmos as nossas mãos com as mãos dela e deixar que ela nos conduza, porque é isso que ela quer nos conduzir. Ela quer nos conduzir a uma vida no Espírito. Ela quer nos conduzir a uma vida de intimidade com Deus. Eu gosto muito de uma expressão que o Padre Jonas usa aqui na Canção Nova, uma expressão que ele usa num documento para nós, membros da comunidade Canção Nova. Ele diz para nós que a Virgem Maria, ela é a mulher carismática. A mulher carismática. E eu quero ler do jeito que ele fala para nós, que é para a gente entender no que é que ele está querendo dizer quando ele diz isso. Ele diz assim: Maria, a mulher carismática, leva o Espírito Santo a Isabel e a João Batista na sua primeira visita. Ela é como para-raios que atrai o Espírito Santo no cenáculo. É ela a nossa mãe e educadora na missão carismática que recebemos. Isso ele está falando para nós que somos Canção Nova. E eu estou dizendo para você, ela é essa mulher cheia do Espírito que leva o Espírito aonde quer que ela esteja. Ela é tão íntima, ela é tão próxima do Espírito Santo que aonde ela vai, o Espírito vai. Aonde ela chega, o Espírito Santo chega. Se você tem a sua palavra aí, eu queria que você abrisse no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, do versículo 39 e seguintes. Nós vamos ver aqui a visita da Virgem Maria à sua prima Isabel. Aqui é onde tem a grande manifestação dessa Virgem Maria, esposa do Espírito, mulher cheia do Espírito, que leva o Espírito aonde quer que vá. Por isso, se você puder abrir, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, do versículo 39 seguintes. Diz assim: Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte ela exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Palavra da salvação. Aqui nós encontramos o grande exemplo da Virgem Maria que leva o Espírito Santo. A mulher cheia do Espírito e leva ele aonde quer que ela vá. Vai dizer o versículo 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria no seu ventre. Eu não sei se você sabe, mas se você voltar um pouco dos versículos aqui que a gente não leu, desse capítulo 1, você vai ver que o Evangelho de São Lucas começa com o anúncio do nascimento de João Batista, mostra que Isabel estava grávida, depois o anjo aparece à Virgem Maria e anuncia que ela vai ser mãe do Salvador, e vai dizer, o versículo 39, Maria partiu apressadamente. Logo depois que ela recebeu a visita do anjo, ela correu, ela foi ao encontro de Isabel. Então não tinha como Isabel saber que a Virgem Maria tinha recebido a visita do anjo. Não tinha como Isabel saber que a Virgem Maria estava grávida do Senhor. Mas pelo poder do Espírito ela descobriu. Pelo poder do Espírito ela teve isso como conhecimento dentro dela. Por isso que o evangelista Lucas vai dizer, quando Isabel ouviu a saudação, nesse ouvir a saudação da Virgem Maria, ela entendeu tudo o que estava acontecendo ali. Quando ela ouviu essa saudação, o menino pulou de alegria no seu ventre. O menino foi batizado no Espírito naquele momento. E vai continuar o versículo 41, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo.
Isabel não sentiu um arrepio quando viu Nossa Senhora. Isabel não simplesmente viu Nossa Senhora, ou Isabel não simplesmente sentiu a presença do Espírito Santo. Ela ficou repleta do Espírito Santo. É essa a missão da Virgem Maria. Ela quer nos fazer também assim. Ela quer também fazer com que nós sejamos hoje repletos desse Espírito Santo. Ela quer nos introduzir, ela quer nos direcionar numa vida carismática. Ela quer nos direcionar num caminho onde o Espírito Santo é o nosso amigo, como é amigo dela. Nós não vamos chegar ao grau que um dia ela já chegou. Nós não vamos chegar à intimidade com o Espírito como ela chegou. Mas nós podemos alcançar aquilo que Deus reservou para cada um de nós através do seu Espírito. E nós precisamos deixar que a Virgem Maria nos conduza. A Virgem Maria, ela precisa nos conduzir, aquela que é a mulher carismática. Ela precisa nos conduzir à plena vivência de uma vida carismática. E desculpa, uma vida carismática não é simplesmente uma vida dos carismas do Espírito, mas é uma vida de intimidade com o Espírito. Uma vida carismática, para aqueles que são da renovação carismática, entendem bem o que eu estou falando. Uma vida carismática não é simplesmente uma vida de oração em línguas. Uma vida carismática é uma vida de intimidade com o Espírito. Assim como a Virgem Maria foi íntima do Espírito Santo. Eu preciso deixar que o Espírito conduza a minha vida. Eu preciso deixar que o Espírito Santo direcione o meu agir, a minha conduta. Nós não podemos ouvir de Deus uma coisa e viver na nossa vida outra coisa. Nós precisamos ter essa correspondência do Deus que nos fala e daquilo que nós vivemos e daquilo que nós somos impulsionados a viver. E eu anotei aqui para nós algumas características de uma vida carismática. Mas algumas características que eu fui colhendo da vida da Virgem Maria. Características que eu fui colhendo dela. Foi ela que foi vivendo isso primeiro. E a partir da vida dela, agora nós podemos entender o que era uma vida carismática. Nós precisamos resgatar urgentemente no nosso meio essa experiência com o Espírito. Não podemos deixar morrer a graça que um dia nós tivemos de sermos batizados no Espírito Santo. E um dia batizados, agora nós somos impulsionados a levar esse Espírito Santo a outras pessoas. A primeira característica de uma vida carismática que Nossa Senhora nos ensina é ter a capacidade de ouvir o Espírito Santo. Nós estamos perdendo isso. Você que está aqui, olha ao teu redor. Olha o lugar onde você está. Você já deve ter tido a oportunidade de andar por essa chácara. Isso é fruto de uma pessoa que ouviu o Espírito. Monsenhor Jonas Abib. Ele ouviu o Espírito Santo. E quando ninguém acreditava, ele acreditou. Porque a voz do Espírito ela é mais inquietante do que a voz dos homens. E ele acreditou. E quando ele acreditou, ele começou a dar passos, mesmo sem enxergar o lugar em que ele precisava pisar. Tudo isso que você está vendo aqui hoje é obra do Espírito Santo, é obra de Deus, é obra de alguém, é fruto de alguém que teve a capacidade de ouvir o Espírito. Sozinho ele não conseguiria, foi o Espírito quem conduziu, e o mesmo Espírito que conduz é o Espírito que traz tantas outras pessoas para ajudar nessa obra. É por isso que nós estamos aqui. Esses que estão aqui, eu que estou aqui, nós que estamos gastando a nossa vida aqui dentro, para que você possa receber a mensagem do Evangelho, nós estamos aqui porque um dia nós ouvimos essa voz do Espírito. Essa capacidade de ouvir o Espírito e deixar que o Espírito Santo nos conduza, ela precisa ser real na nossa vida. Nós precisamos nos deixar conduzir pelo Espírito. E só se ouve o Espírito quem para ouvir o Espírito. Se você não reza, não tem como você ouvir. Se você não para ouvir a pessoa que está do seu lado, não tem como você ouvir. Para ouvir precisa atenção. E a atenção que nós damos ao Espírito é quando nós paramos, quando nós nos colocamos em oração.
Ah, mas eu não sei fazer isso, isso é difícil. Não é difícil, você já tentou? Peça ao Espírito Santo, converse com Ele. Faça do Espírito Santo seu amigo, como a Virgem Maria fez. E se um dia você tiver de estar aos pés da cruz, você vai estar forte, porque o Espírito Santo vai te sustentar aos pés da cruz, como sustentou a Virgem Maria. Essa é uma primeira característica. A segunda característica de uma vida carismática é deixar que o Espírito me direcione. O Espírito Santo fala, gente. Ele fala no nosso coração. Ele fala no nosso coração e confirma nos irmãos. Ele fala conosco. E nós precisamos resgatar isso dentro de nós. Nós precisamos resgatar as direções de Deus. Aqui na Canção Nova nós somos chamados a conversar com o Espírito constantemente. Nós somos chamados a viver uma vida carismática também. Nós somos chamados a rezar, a entregar ao Espírito aquilo que nós temos para fazer, aquilo que nós não conseguimos resolver, nós somos chamados a colocar nas mãos do Espírito Santo. Nós somos chamados a viver essa vida carismática. Nós somos chamados a viver essa vida de intimidade com o Espírito. Eu e você também somos chamados a viver essa vida. Se você para escutar alguém, aquela pessoa a qual você está escutando está falando algo. Então não é simplesmente agora ouvir o Espírito Santo, é ouvir o Espírito e saber o que ele está me falando. Quer um exemplo bíblico disso? É só você pegar toda a vida de São Paulo. São Paulo caminhava, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, você vai ver isso. São Paulo caminhava num rumo, de repente o Senhor o encontra. Como nós gostamos de dizer, a expressão, né? São Paulo caiu do cavalo. Ao cair do cavalo, ele se encontra com Jesus e a vida dele nunca mais foi a mesma. Sempre foi uma vida conduzida pelo Espírito. Era o Espírito quem dizia, Paulo vai para cá, Paulo vai para lá. A nossa vida precisa ser assim. Na sua casa precisa ser assim. Na sua família precisa ser assim. No seu trabalho precisa ser assim. Nós precisamos deixar que o Espírito nos conduza. E não venha dizer para mim que essa história é só para vocês que estão na Canção Nova. Não, isso é para todo mundo. O Espírito quer ser derramado por todos. Todos querem, todos precisam ser batizados no Espírito Santo. Uma terceira característica dessa vida carismática é essa conversa com o Espírito. Nós precisamos conversar com Ele. E aqui, conversar com o Espírito Santo não é conversar com uma pessoa imaginária. Eu não vou imaginar o Espírito e vou conversar com Ele. Mas a fé me garante a certeza. A fé me dá a certeza de que o Espírito está aqui. Se eu estou falando para você agora é porque o Espírito está comigo. Ele está me impulsionando, está me direcionando a estar aqui. Pelas minhas próprias vontades e pela minha própria força, eu não estaria aqui. Mas eu estou porque o Espírito me conduz. E ouvir esse Espírito que diz, vai por aqui. E conversar com Ele, perguntar, falar. Tem muita gente que só precisa hoje de alguém que a escute. Não sei se você já fez essa experiência. Tem gente que está sofrendo tanto nessa vida, nesse tempo em que nós estamos mais ainda. E quando a pessoa começa a falar sobre o que ela está vivendo, no final ela diz assim, mas que alívio, foi bom conversar. Às vezes nós não temos nem o que dizer para essa pessoa, porque é tanto sofrimento que não tem nem resposta. Mas simplesmente o falar ajuda essa pessoa a se sentir bem. Comece a fazer essa experiência na sua vida. Fale com o Espírito Santo. Conte para Ele o que você está vivendo. Conte as suas dificuldades. Chore diante dEle, se for preciso. Conte para Ele os seus sofrimentos, as suas alegrias. Mas viva essa vida de intimidade. Viva essa vida próxima a Ele. Essa vida de conversa com Ele. Essa vida de condução diante da presença dEle. Um quarto ponto. Deixe que o Espírito Santo ele possa ir te santificando. Isso é muito importante. O Espírito precisa nos santificar.
aqui na Canção Nova nós somos chamados a viver um trabalho santificado. Nós somos chamados a continuamente, naquilo que nós estamos fazendo, conversar com o Senhor, estarmos unidos a Jesus, e naquilo que nós estamos fazendo e realizando pela salvação das almas, nós estamos sendo chamados a santificar aquilo que nós estamos fazendo. Por isso que é diferente quando você vem na Canção Nova e quando você vai em outro lugar. Temos as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos erros também. Mas existe um mover de Deus que nos direciona a santificar aquilo que nós estamos fazendo. E isso é importante para que nós possamos levar também para a nossa vida. Seja essa presença do Espírito Santo aonde você está. Seu trabalho está difícil, converse com o Espírito, trabalhe com Ele ao seu lado. Converse com Ele, partilhe com Ele, fale a Ele o que você está vivendo e deixe que Ele te fale. Fale com Ele e escute o que Ele fala para você. E viva o que Ele fala para você. Todos nós podemos viver isso. Não é algo longe, não é algo distante de nós. É algo próximo a nós. E tudo que eu estou mostrando para você, tudo que eu estou falando para você agora, pode lembrar da Virgem Maria, porque tudo isso se encaixa na vida dela. Pelo menos nas passagens em que nós encontramos nos Evangelhos, se encaixa essa experiência do Espírito. Essa vida carismática. Um outro ponto que eu queria trazer para você, mas que a gente está perdendo ultimamente, eu digo a gente porque eu me incluo dentro de uma família enorme que se chama uma família carismática. Nós precisamos voltar a orar no Espírito. Nós precisamos voltar a orar no Espírito. Nós precisamos voltar a orar no Espírito. Nós precisamos voltar a deixar que o Espírito ore em nós com gemidos inefáveis. Nós nos tornamos pessoas muito racionais e queremos nos colocar diante da presença de Deus dessa forma. E nós não nos submetemos aos escândalos de Deus, porque a oração no Espírito é um escândalo de Deus, porque nós não entendemos e nós só queremos fazer o que nós entendemos. Eu ouso dizer isso para você. Olhe para a sua vida, olhe para o que você está fazendo, olhe para o que você está vivendo. A todo instante nós queremos estar entendendo as coisas. A todo instante nós queremos estar entendendo por que isso está acontecendo comigo, por que desse jeito, por que agora. Nós queremos sempre estar entendendo todas as coisas. Nós queremos a todo instante entender o mover de Deus, entender aquilo que Deus tem para nós. Nós esquecemos que nós estamos diante de Deus que é mistério e nem sempre nós vamos entender. Os apóstolos não entenderam, mas permaneceram. Nós precisamos a viver uma vida no Espírito. Nós precisamos orar em línguas mais vezes. Precisamos deixar que o Espírito Santo possa orar em nós. Quantas vezes nós ouvimos o nosso fundador aqui na Canção Nova nos ensinando a orar em línguas, porque aquilo que nós oramos ao Espírito. Nós oramos ao Espírito, e quando oramos ao Espírito, oramos pelas intenções do coração de Deus. A oração em línguas é a oração dos humildes. Duas coisas para quem está começando a uma vida de santidade e que encontra muita dificuldade para fazer. Primeiro é a oração do terço, porque quando nós não temos ali a humildade de nos colocarmos diante da Virgem Maria, o terço se torna algo monótono. Nós estamos rezando várias Ave-Marias somente, e não é isso. É o nosso orgulho que não nos deixa olhar além daquilo que nós queremos olhar. E o segundo ponto que para nós carismáticos é difícil de viver no início é essa oração no Espírito, porque nós queremos entender o que nós estamos rezando. E nós não entendemos. Nós simplesmente deixamos que o Espírito Santo nos conduza. Nós simplesmente seguramos na mão de Deus e deixamos que Deus nos guie e nos direcione. Só que nós somos muito orgulhosos e queremos ter a nossa vida nas nossas mãos. Queremos tudo do nosso jeito. Existem pessoas, não é o nosso caso, mas existem pessoas que são tão orgulhosas, tão cheias de si, que não basta conduzir a sua própria vida, quer conduzir a vida dos outros também.
Para essas pessoas é difícil se submeter ao Espírito, porque quando nós rezamos ao Espírito Santo, nós colocamos a nossa vida nas mãos dele e dizemos: o Senhor pode nos conduzir, o Senhor mesmo nos conduza. E um último ponto, esse aqui, quase ninguém quer falar, mas ele é necessário. Ele é necessário. Quem de nós sofre na vida? Levanta a mão, por favor, aí. Eu queria ver se tem gente que sofre na minha frente também. Sofre ou já sofreu, né? Sempre tem, né, no nosso meio. Em casa também deve ter um monte de gente que sofre também. O Espírito Santo não nos priva do sofrimento. Ele não nos priva do sofrimento. Não venha com história de que porque você agora serve na igreja, ou porque agora você vive uma vida com Deus, que você vai deixar de sofrer e sua vida vai ser 1000 maravilhas. Não. Essa não é a vida de Jesus Cristo. A vida de Jesus Cristo é aquela que passa pela cruz. Olhe para o exemplo da Virgem Maria. Acabei de citar para você, mas vou citar de novo. Quando ela estava diante do velho Simeão no templo, e ele olhou para ela e disse: uma espada de dor te transpassará a alma. O Espírito Santo gerou Jesus dentro da Virgem Maria, mas nem por isso ela deixou de sofrer. Aos pés da cruz ela sofreu. Quando ela via tudo o que acontecia com o seu filho, ela sofreu. Não ache você que nós também seremos privados desse sofrimento. Nós não vamos ser privados desse sofrimento. O Espírito Santo, muitas vezes, vai nos levar ao sofrimento. E às vezes a gente vai dizer assim: eu não sei porquê, eu não entendo, eu não consigo compreender o porquê eu estou sofrendo, mas o Espírito vai estar se sustentando você, como ele sustentou a Virgem Maria aos pés da cruz, se você vive uma vida íntima com ele, se você vive uma vida próxima dele. Não adianta querer tirar o sofrimento da nossa vida, ele não vai sair. Eu podia pegar esse microfone, passar na mão de cada um de vocês e perguntar o que é que o sofrimento te ensinou, e você vai ter tanta coisa para dizer. Porque quando nós sofremos, nós aprendemos. O sofrimento muitas vezes é uma escola de vida. E Deus muitas vezes nos permite passar pelo sofrimento para que a gente possa entender. Quer um exemplo claro para isso? Esse tempo em que nós estamos vivendo aí de pandemia, ainda não acabou, mas houve momentos que estavam piores. Nesse tempo, quantas pessoas voltaram para Deus? Quantas pessoas voltaram, encontraram o caminho de Deus novamente? Porque diante do sofrimento, quando nós não temos Deus, tudo é sem sentido. Diante do sofrimento, quando Deus não está ao nosso lado, não faz sentido viver isso. O Espírito Santo não vai nos privar de passar pelo sofrimento, mas ele vai nos fortalecer quando nós estivermos diante dele. Ele vai nos fortalecer quando nós estivermos diante dele. Assim aconteceu com a Virgem Maria. Ela foi fortalecida aos pés da cruz. Nós também seremos fortalecidos. Nós também somos chamados a viver essa experiência de sermos fortalecidos pelo Espírito Santo. Aqui nós começamos a entender que a vida no Espírito é uma vida de docilidade. É uma vida de se deixar conduzir por alguém que eu confio. Se nós não confiamos nesse Espírito Santo, nós não iremos nos deixar conduzir. E eu trouxe para você uma frase, que o Padre Jonas nos dá aqui na Canção Nova, de que a Virgem Maria, ela é a mulher carismática. O Espírito Santo também quer nos ensinar a viver essa vida carismática, como ele ensinou a Virgem Maria a viver essa vida carismática. Ele também quer nos ensinar. E aqui eu queria recordar com você uma passagem que é muito conhecida por nós e que nós celebramos todos os anos na liturgia, que é a passagem de Pentecostes. Vai dizer o início dos Atos dos Apóstolos que os discípulos estavam reunidos no cenáculo por medo dos judeus, com as portas fechadas, e a Virgem Maria estava presente lá. Só que biblicamente, até mesmo biblicamente, ela era a única que estava ali, que estava cheia do Espírito Santo, porque ela foi cheia dessa presença do Espírito quando o anjo anunciou.
Então ela estava cheia do Espírito Santo. Se tinha alguém em Pentecostes que já estava cheio do Espírito, era ela. E é por isso que o Padre Jonas vai dizer que ela é um para-raio do Espírito. Aonde quer que a Virgem Maria esteja, o Espírito Santo vem. Por isso que nós cantávamos aqui: vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Onde ela está, o Espírito Santo vem. Ela é caminho que nos conduz ao Espírito. Ela é caminho que nos direciona a essa vida no Espírito. A tudo isso que eu mostrei, que eu falei aqui para vocês agora, como características de uma vida no Espírito, é ela quem pode nos conduzir. Onde ela estava, Pentecostes acontecia. Foi assim quando ela visitou Isabel. Ao chegar, a saudação dela fez com que o menino que estava no ventre e a mãe pudessem ser repletos do Espírito Santo. Em Pentecostes ela estava e o Espírito veio e deu início à igreja. Os apóstolos foram tomados de uma coragem que antes eles não tinham. Pedro sai do cenáculo e começa a pregar para a multidão que estava do lado de fora. E ele começa a converter pessoas no poder do Espírito. Assim como a Virgem Maria em Pentecostes era essa presença que atraía o Espírito Santo, nós que estamos aqui hoje, que somos Canção Nova, queremos ser para você essa presença que atrai o Espírito. A Canção Nova é chamada nesse tempo a ser como essa presença da Virgem Maria. Por isso que nós temos uma TV, nós temos a rádio, os meios, nós temos missionários, por isso que nós temos vocações. Porque essas vocações existem para que você possa viver a experiência do Espírito Santo. Nós existimos no tempo, nós existimos na história para ser essa presença da Virgem Maria, essa presença que atrai o Espírito Santo. Por isso que as pessoas, quando chegam aqui na chácara, muitas vezes, eu já ouvi relatos, eu já ouvi testemunho, e você pode testemunhar isso também. Quando as pessoas chegam aqui, elas muitas vezes dizem assim: é um lugar diferente. Eu estou num pedacinho do céu, porque Deus constituiu esse lugar, não só o lugar físico, mas lugar como presença também. Nós fomos chamados, o nosso carisma é levar até vocês essa presença do Espírito Santo, como a Virgem Maria levou a Isabel, como a Virgem Maria levou a João Batista. Nós somos chamados a fazer também essa experiência. Nós somos chamados a ser essa presença da Virgem Maria. E se nós não somos, se nós somos infiéis, nós estamos sendo infiéis a Deus que nos chamou para isso. Mas eu creio que nós não estamos sendo infiéis. E é por isso que eu quero te convidar agora a ficar de pé. Porque eu quero te convidar a fazer a experiência de viver o que eu acabei de falar para vocês agora. Se onde a Virgem Maria estava, Pentecostes acontecia, e eu fiz esse paralelo com a Canção Nova, dizendo para você que onde existir a Canção Nova, existe esse lugar que propõe para nós um cenáculo, que propõe para nós Pentecostes. É isso que eu quero te convidar a fazer essa experiência. Eu não sei se um dia você já viveu a experiência do batismo no Espírito Santo. Eu não sei. Eu não sei se você já vive uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Não sei. Não faço a menor ideia. Mas eu sei que nesta tarde, Deus quer nos visitar, derramando sobre nós essa presença do Espírito. Assim como a Virgem Maria atraiu o Espírito Santo à vida de Isabel e de João Batista. Nós, pela correspondência da nossa vocação, pela entrega da nossa vida, nós também queremos atrair para este lugar. Este lugar agora se torna cenáculo. Esse lugar agora se torna manifestação de Deus. Nós queremos atrair agora para este lugar a presença do Espírito Santo e queremos pedir que esse Espírito incomode o seu coração, que você não saia daqui a mesma pessoa que chegou, que você não saia daqui do mesmo jeito, mas que você saia daqui diferente. Se você sente agora, se você sente o seu coração agora diferente, é por essa presença do Espírito que já nos chama, que já nos direciona. É esse Espírito Santo que já está incomodando o teu coração. Feche os teus olhos agora. Coloca a mão agora no teu coração. E vai dizendo comigo: Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Eu quero fazer a experiência de te ter, Espírito Santo. Eu quero fazer
fazer a experiência de te ter, Espírito Eu quero Santo. fazer a experiência de ser cheio da tua presença. Quero fazer a experiência de ser cheio da tua presença. Por isso eu me submeto. Por isso eu me submeto. Por isso eu te digo, Espírito Santo, que eu quero. Por isso eu te digo, Espírito Santo, que eu quero. Eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher, no seu caso diga assim, mas eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Quero ser um homem cheio do Espírito Que a Santo. minha vida seja a partir de hoje uma vida conduzida pelo Espírito. Que a minha vida a partir de hoje seja uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo de Deus. Eu quero, Espírito Olha Santo. para a necessidade do meu coração. Olha para a necessidade do meu Olha, coração. Espírito Santo de Deus, para aquilo que eu trago na minha vida. Olha, Espírito Santo de Deus, por nós. E manifesta, Senhor Jesus, o teu ruá. Manifesta, Senhor Jesus, porque o Senhor disse aos discípulos, o Senhor disse aos apóstolos que o Senhor subiria ao Pai, mas enviaria sobre nós o Espírito. Envia sobre nós que estamos aqui, envia sobre aqueles que estão em casa, que agora eles sejam batizados no Espírito Santo, mesmo aqueles que um dia já fizeram essa experiência, que sejam agora renovados pelo Espírito. Queima o nosso coração de novo, Espírito Santo de Deus. Faz arder, Espírito Santo de Deus. Queremos ser levantados como um povo novo. Um povo que ouve a tua voz, Espírito. Um povo que reconhece os segredos do teu coração e vive em funções desses segredos, Espírito Santo. Nós nos submetemos, Espírito. Nós nos submetemos. Nós nos colocamos diante da tua presença. Faz em nós, Espírito Santo de Deus, aquilo que é a tua vontade. Faz em nós, Espírito Santo de Deus, aquilo que é o teu querer. Existem pessoas que estão aqui no rincão, que você está dizendo assim, eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui. Eu não sei o que é que eu estou fazendo na Canção Nova. Você não sabe nem como você veio parar aqui. O Espírito está te dizendo, você veio porque Ele quis que você estivesse aqui. Você veio porque Ele quer você. Ele quer a sua vida. E a partir de você, Ele quer a sua família. Ele quer a sua casa. Vem, Espírito Santo de Deus. Cante. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós, filhos. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem, ó vento, vem, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus.
Invade-nos nesta tarde, Espírito Santo de Deus. Nós queremos ser inundados pela tua presença, Espírito Santo de Deus. Transforma esse lugar em Pentecostes agora, Espírito Santo. Inflama o nosso coração. Inflama, Espírito Santo de Deus. Nós não queremos ser os mesmos. Nós queremos ser pessoas diferentes. Nós queremos ser pessoas inundadas pela tua presença. Nós queremos te ouvir, Espírito Santo. Nós queremos ser direcionados por ti. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos conduza na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Vem, Espírito Santo de Deus, converte nosso coração de pedra. Sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus. Como o profeta Ezequiel, Senhor, soprou sobre os ossos ressequidos. Sopra sobre nós. Nós somos hoje esses ossos ressequidos. Nós somos hoje essa igreja ressequida que precisa do teu Espírito, que precisa do teu mover, que precisa do teu direcionar. Sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre o nosso coração. Batiza-nos do teu Espírito, Senhor. Batiza o teu povo que aqui está. Batiza cada filho, cada filha que agora está presente diante de ti, Senhor. Batiza no teu Espírito, Senhor Jesus. Faz queimar, faz arder, Senhor Jesus. Faz mais uma vez a experiência de Pentecostes acontecer. Nós queremos, nós suplicamos, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus. Traz vida nova, traz vida plena, vida plena. Não queremos ser mais escravos, nós queremos ser filhos, filhos do teu Espírito, Senhor. Ah, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem, Espírito, vem, inunda-nos, Espírito Santo de Deus. Nós queremos, Espírito, nós queremos. Batiza cada filho, cada filha agora, Senhor, no teu poder, no teu Espírito. Batiza-nos agora, Senhor Jesus, na autoridade do carisma Canção Nova, na autoridade da missão que o Senhor nos confiou, na autoridade da graça sobrenatural que está sobre nós. Derrama-nos agora, Senhor. Derrama-nos o teu Espírito. Faz-nos agora cheios, inundados. Faz-nos, Senhor Jesus, sair daqui como Pedro saiu do cenáculo, como os apóstolos que antes chegaram medrosos e saíram, Senhor Jesus, com coragem. Nós queremos, Senhor, queremos ser inundados pela presença do teu Espírito. Você que ora no Espírito, solta a sua voz agora. Você que está em casa, você que está em casa agora, ora no Espírito onde você está. Ora no Espírito na sua sala, na sua cozinha. Ora no Espírito no seu trabalho. Ora no Espírito agora. Deixa que o Espírito Santo venha tomar posse de nós. Pega seu braço, sua voz, ore no Espírito agora. O Espírito Santo chegou com vento impetuoso. Ele chegou com força naquele lugar e elevou aqueles corações. Deixa o Senhor te elevar agora a uma experiência com o sobrenatural. Talvez você nunca tenha vivido essa experiência antes. Talvez há muito tempo você não a viva também. Volte. Deixa o Senhor te inflamar, te dar a ousadia do Espírito, desse canto novo, dessa unção nova. Vem, Espírito Santo de Deus, sopra em nós, Senhor. Sopra em nós, declara: somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Como em Pentecostes, vem, vento impetuoso nesse lugar. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai.
Oh, permite. Sim, vem nesse lugar. Vem minha vida, em minha história, em minha família. Peça, clame. Tu que é fraco, no teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem, deixa ele passar como brisa. Cante só assim. Equilibra, Espírito Santo. O Senhor vem com um vento poderoso, mas vai equilibrando o nosso interior, o nosso coração, para correspondermos à vontade de Deus. Assim como o Renê nos trazia a Nossa Senhora centrada ali diante da cruz, mas repleta do Espírito Santo em todos os momentos, nós viveremos as mesmas dores, as mesmas tribulações, porém com o coração assim centrado em Ti. Organiza, Espírito Santo, a casa dos nossos corações. O Senhor soprou numa casa para que também a nossa casa pudesse ser organizada. É isso que eu sinto. Então faz Pentecostes aqui mais uma vez, Senhor. Faz Tua obra, Senhor. O Senhor me fala de pessoas que podemos continuar, mas o Senhor vai falando ao meu coração de pessoas que estão com vontade de chorar. Eu não sei se você está aqui, se você está em casa. Deixa que o Espírito Santo te conduza nesse choro. É um choro de que o Espírito Santo ele está tomando conta do seu coração. Pode chorar, pode deixar as lágrimas cair. Aqui você não precisa ser forte. A única fortaleza nessa presença, nesse lugar, é o Espírito Santo de Deus. O Senhor também me fala de uma pessoa que está em casa, mais especificamente uma mulher. Você está na cozinha da sua casa. Eu vejo você perto da mesa da sua cozinha. E você está com um celular na mão. O Espírito Santo está te batizando nesta tarde. Ele está derramando sobre você essa presença do Espírito. Você agora está sendo inundada por essa presença. A Virgem Maria está realizando, ela está passando no nosso meio. A imagem também que o Senhor me dá é de Nossa Senhora pegando na mão de muitas pessoas e conduzindo uma a uma nesse caminho ao Espírito. Ela vai segurando a mão e ela vai direcionando, ela vai conduzindo. Obrigado, Espírito Santo de Deus. A obra é tua, é o Senhor quem faz e quem realiza em nós. É o Senhor quem paira sobre nós, paira sobre o caos da nossa existência, o caos da nossa história, o caos do nosso coração. Sim, Espírito Santo de Deus. Sim, Espírito Santo de Deus. Nós nos submetemos e assim nós deixamos que o Senhor possa pairar sobre o caos do nosso coração. O Senhor colocando em ordem no nosso coração os nossos problemas. Existia um caos dentro de nós e o Senhor agora está organizando. Deus quer fazer você sair daqui como um homem do Espírito. Deus quer fazer você sair daqui como um homem do Espírito. Um homem pai de família no Espírito, que educa os seus filhos no poder do Espírito. Um homem conduzido pelo Espírito Santo de Deus.